é uma atividade que me alegra muito ver um número grande de colegas. Temos muita gente participando. Estou realmente muito feliz. Estava ansioso por esse momento de fazer esse primeiro contato com a sociedade, com as ideias que temos, do que temos trabalhado esses últimos meses para apresentar um projeto consistente com ideias que nos parecem que possam ajudar a sociedade a um crescimento ainda maior. José, e invitamos... José, diga. antes de que pases nada más para ver si, para que todo el mundo los tenga en la vista, si Natasha podría decir hola y ya él podría decir hola para que sepan Hola. quién es la secretaria. Sí, porque son las dos personas jóvenes que involucramos en la directiva. Natasha ha trabajado conosco en el estudo de suficiência intestinal que publicamos ano passado e ha se mostrado uma pessoa com uma capacidade de trabalho muito grande. Ha trabalhado também com Paul Harris, que também ha elogiado muito sua capacidade e sua obstinação para fazer as coisas, e creemos que teremos acá uma secretária que muito vai nos ajudar. E Jael está envolvida com a tesouraria e certamente terá uma ajuda grande de Rodrigo, porque Rodrigo foi o tesoureiro anterior, então a proximidade, porque todas as finanças da sociedade estão ocorrendo em México, então é importante que a tesouraria fique em México. Muito bueno. Agradeço muitíssimo a todos que estão aqui presentes e lhe gostaria de acrescentar mais uma aula com qualidade científica indiscutível do Dr. Mário Vieira, que é o coordenador do Working Group de Transtornos Eosinofílicos, e vai nos apresentar uma charla de em torno de 30 minutos, não, Mário? Sobre esofagite eosinofílica, para que depois possamos conversar entre nós outros e tirar as dúvidas que temos. Mário, a palavra é tua. Muchas gracias, José, y gracias a todos por la invitación. Quiero aprovechar para felicitar a Reinaldo Pierre y toda la mesa directiva por su gestión con dinamismo y por el desarrollo de excelentes eventos académicos y de actualización. Y también quiero felicitar a José y Rodrigo por la vicepresidencia y la presidencia y desear mucha suerte y éxito en los próximos años. En esta presentación de los 3 idiomas oficiales de la sociedad, el español, el portugués y el portuñol, en esta presentación yo voy a hablar portugués, pero les garanto que voy a hablar despacio para que puedan compreender. Muito bem. Então, esta apresentação é sobre esofagite eosinofílica. Eu entendo que estou aqui no meio de experts, verdadeiros experts em gastroenterologia pediátrica. Então, eu vou fazer, na verdade, uma revisão do tema, do que existe de mais atual, mas desde os conceitos mais básicos até os conceitos de diagnóstico e tratamento. A minha tela não está progredindo, eu vou ver o que eu faço aqui. Vocês estão vendo a minha tela? Está progredindo? Sí, sí la estamos viendo, pero no corre. Mas não Não corre? E agora, tampouco? Não. Sí, corre. Agora no corre. se moveu agora. Ahora sí, Sí. ya. Sim, graças. Então, essa é a minha declaração de potencial conflito de interesses. E eu, para quem não me conhece, eu sou gastroenterologista pediátrico, trabalho em Curitiba, a capital do estado do Paraná, no sul do Brasil, e eu trabalho nesse hospital, que é um hospital pediátrico de pouco mais de 100 anos, que tem 390 leitos, e eu tive a oportunidade de começar o serviço de gastroenterologia pediátrica em 1994,
e atualmente nós temos um serviço de gastroenterologia e de endoscopia, onde nós fazemos aproximadamente 2.000 procedimentos de endoscopia em crianças por ano. Então, nesses próximos minutos, eu vou falar sobre esses aspectos da esofagite eosinofílica, desde a definição, passar por epidemiologia, o diagnóstico e, finalmente, o tratamento. E é lógico, espero, assim como os que me antecederam, espero que essa seja um encontro em modalidade virtual e que os próximos sejam encontros presenciais em que possamos nos encontrar pessoalmente, trocar ideias, sorrisos e abraços. Então, um lembrete importante é que antes dos anos 90, se acreditava que a infiltração eosinofílica no esôfago correspondia a um marcador precoce de esofagite de refluxo. Até que no início dos anos 90, esse grupo, na época na Califórnia, o Stephen Atwood, que é um cirurgião endoscopista britânico que trabalhava na Califórnia nessa época, descreveu essa condição em que se observava que o número de eosinófilos no esôfago representava um diagnóstico específico. Esse grupo aqui do Johns Hopkins, em 95, logo após essa publicação, demonstrou que esses pacientes que tinham essa esofagite eosinofílica, eles melhoravam com fórmula de aminoácidos, já estabelecendo alguma correlação entre a alergia alimentar e essa enfermidade. Então, para fins práticos, a definição conceitual da esofagite eosinofílica é que se trata de uma enfermidade crônica imunomediada do esôfago que se caracteriza clinicamente por manifestações de disfunção esofagiana e histologicamente por inflamação predominantemente eosinofílica. E por que é importante que nós conheçamos essa enfermidade? Porque a doença do refluxo gastroesofágico e a esofagite eosinofílica são as enfermidades não malignas mais comuns do esôfago que requerem investigação endoscópica. Há um aumento na incidência de ambas as condições e há uma sobreposição tanto clínica quanto histológica. E o interessante é que ambas também podem coexistir. Nós tivemos a oportunidade, em 2007, de juntarmos, junto com esse grupo da doutora Cristina Targa, da professora Temes, em Porto Alegre, a nossa experiência na época em esofagite eosinofílica. Nessa época, nós tínhamos 18 casos e o grupo de Porto Alegre 11 casos, e esse artigo, essa publicação no Arquivos de Gastroenterologia foi alvo de um editorial escrito pelo professor Mauro Batista Moraes. Atualmente, no nosso hospital, nós fizemos pouco mais perto de 600 diagnósticos até o momento, e temos perto de 500 pacientes na nossa base de dados. Nesse período de 2016 a 2019, a nossa colega Luciana Ribeiro, ela fez esse levantamento das endoscopias com biópsias feitas nesses pacientes. Então, analisamos os primeiros procedimentos, as primeiras endoscopias em 2.230 pacientes e incluímos 2.000 pacientes nesse estudo de análise. O que nós observamos aqui é que desses 2.036 pacientes que haviam submetidos à endoscopia com biópsias e que não haviam sido tratados previamente com inibidores de bomba de próton, 154 apresentava mais de 15 eosinófilos por campo de grande aumento. Isso é, 7,6% dos pacientes submetidos a endoscopias com biópsias apresentavam esofagite eosinofílica. Então, esse interesse por essa enfermidade aumentou de uma forma exponencial desde a publicação inicial em 1995, até que nos últimos anos, nos últimos 5 a 6 anos, fica perto de 300 a 400 publicações a cada ano que se referem à esofagite eosinofílica. Se nós buscarmos hoje no PubMed pelo termo esofagite eosinofílica, nós vamos encontrar quase 3.500 publicações já sobre esse assunto. E o que se percebe é que há um aumento contínuo na incidência. Esse estudo na Holanda demonstrou que, nesse período de 2005 a 2020, houve um aumento de 316 vezes, um aumento contínuo da incidência de 316 vezes nesses 25 anos. Então, é um aumento muito importante. Muitos de nós aqui, certamente nós estamos entre experts,
mas muitas vezes nós ouvimos de colegas de outras áreas que nunca viram um caso de esofagite eosinofílica, mesmo colegas da área de gastroenterologia pediátrica, o que vem muitos poucos casos. Mas se nós compararmos, por exemplo, esse estudo epidemiológico de doença inflamatória intestinal na América do Sul, onde nós vemos que a prevalência e incidência de retocolite ulcerativa e de doença de Crohn está nesses números que estão aqui dentro desses quadrados, nós vemos que os números de prevalência e incidência da esofagite eosinofílica são muito maiores. Isso que significa que nós possivelmente temos muitos pacientes que ainda não estão sendo diagnosticados e que no futuro talvez nós vejamos mais pacientes com esofagite eosinofílica do que com doença inflamatória intestinal nos nossos ambulatórios. Esse foi um estudo pioneiro, liderado pelo Dr. Reinaldo Pierre, publicado na Revista de Gastroenterologia do México, que deve ser de conhecimento de todos e que muitos dos que estão aqui nessa reunião participaram. Então, foram avaliados pacientes que apresentavam esofagite eosinofílica em 36 centros de gastroenterologia pediátrica em 10 países, num período de 3 meses, de abril a junho de 2016. O que se observou é que de quase 30 mil consultas de pacientes atendidos nesses serviços de gastroenterologia pediátrica, a prevalência era de 3,7 casos por mil e dos pacientes submetidos à endoscopia era de 26 casos por mil. Apesar da esofagite eosinofílica ter sido descrita e estudada de uma forma mais consistente desde o início dos anos 90, somente em 2007 é que começou a se organizar essa informação através dessa publicação inicial, dessa revisão sistemática e recomendações para o diagnóstico e tratamento. Então, isso foi um primeiro, para se chamar de consenso, baseado em 80 estudos que avaliaram mais de 700 pacientes pediátricos e um pouco mais de 300 pacientes adultos. Nessa época, as recomendações eram baseadas em séries de casos ou diretrizes baseadas na opinião de especialistas. Desde então, muitas publicações surgiram em 2011, 2013, várias atualizações, guidelines pediátricos aqui da Sociedade da ESPGHAN, outros guidelines aqui, guideline europeu em crianças e adultos, American College of Gastroenterology. Então, foram surgindo novas publicações, uma mais recente, que é essa atualização nos critérios diagnósticos de esofagite eosinofílica. Nessa publicação, 3 membros da LASPGHAN, além de mim, a doutora Cristina Targa e o doutor Jorge Emil Dias, tivemos a oportunidade de participar, e o mais recente, esses guidelines ou diretrizes publicados em 2020, que dão as recomendações tanto de diagnóstico quanto de tratamento. Então, do ponto de vista prático, o que nós sempre chamamos a atenção nessas apresentações, principalmente para os médicos que não estão afeitos ao diagnóstico, ao manejo da esofagite eosinofílica, é a sintomatologia. Então, a apresentação clínica é muito parecida com a apresentação clínica da doença do refluxo. Em crianças, especificamente, nós podemos ter náuseas, vômitos, dor abdominal, em geral epigástrica, eventualmente, dificuldades alimentares, déficit de crescimento e, em momentos mais avançados da doença, a disfagia. O diagnóstico, certamente, é estabelecido através da endoscopia digestiva alta, que pode mostrar as características sugestivas dessa enfermidade. Essa é uma classificação, um score de referência proposto por Irano, que contempla esses achados observados na esofagite eosinofílica: edema, A10 concêntricos, exudatos, linhas ou sulcos verticais e estenose. E o diagnóstico vai ser confirmado quando se identificam 15 ou mais eosinófilos por campo de grande aumento, na ausência de outras causas de eosinofilia. Nesse procedimento inicial, é recomendável que se coletem biópsias também do estômago e do duodeno para se identificar se há envolvimento de outros segmentos do trato gastrointestinal. Uma recomendação importante é que sejam coletadas, no mínimo,
4 biópsias, sendo 2 fragmentos do terço distal e 2 fragmentos do terço proximal do esôfago, de forma ideal, até 6 fragmentos, 2 do terço distal, 2 do médio e 2 do proximal. Existe também um score histológico proposto pela doutora Margaret Collins, de Cincinnati, uma patologista, que esse score endoscópico, além de analisar a infiltração eosinofílica, avalia outras características histopatológicas que podem contribuir para o diagnóstico, incluindo hiperplasia de camada basal, abscessos eosinofílicos e todos esses outros que estão listados aqui. Nós recentemente publicamos esse estudo em que nós avaliamos a concordância intra- e interobservador desses achados histopatológicos do score histológico proposto pela doutora Margaret Collins. Nós sabemos que esses achados são importantes para correlacionar com manifestações clínicas e achados endoscópicos, para avaliar a resposta ao tratamento e, eventualmente, para abrir caminho para definir desfechos para o desenvolvimento de novos tratamentos. No entanto, nesse nosso estudo, nós observamos que ainda há necessidade de um treinamento específico dos patologistas para identificar essas características da esofagite eosinofílica, além da infiltração eosinofílica. Então, esse score ele foi elaborado entre patologistas e especialistas, mas para nós que estamos praticando a medicina em diversos lugares, onde não necessariamente há experts na área em patologia gastrointestinal e muito menos ainda especificamente em doenças alérgicas ou eosinofílicas, há necessidade de um treinamento melhor para essa análise. Bem, eu imagino que esses encontros virtuais podem realmente levar a alguma distração, então vamos objetivamente ao tratamento. Quais são as recomendações atuais do tratamento da esofagite eosinofílica? Os objetivos, de uma forma geral, nós queremos melhora clínica, melhora endoscópica e histológica para impedirmos a progressão da doença, porque progredindo a doença pode haver remodelamento esofágico com estenose. E, além disso, nós temos que ter muita atenção para o estado nutricional e também para o impacto na qualidade de vida, tanto dos sintomas da doença quanto das modalidades de tratamento. É muito interessante que, para interpretar a resposta ao tratamento, nós precisamos ser cautelosos. Não existe simplesmente assim, o tratamento funcionou ou não funcionou. Pode haver uma resposta intermediária, em que se analisam não só a recuperação ou a remissão histológica, mas também os sintomas e os achados endoscópicos, e é muito importante também, nesse espectro de resposta, colocar o aspecto de qualidade de vida na balança, na tomada de decisões. Existem várias modalidades de tratamento. Nesses próximos minutos, nós vamos falar sobre os inibidores de bomba de prótons, dos corticosteroides tópicos, do tratamento dietético, da dilatação endoscópica do esôfago e da perspectiva que nós temos de medicamentos biológicos. O tratamento farmacológico, então, ele se refere atualmente ao uso de inibidores de bomba ou corticosteroides deglutidos tópicos. Hoje se sabe que os inibidores de bomba de prótons, eles têm efeitos anti-inflamatórios, bloqueiam a secreção de eutaxina 3, responsável pelo recrutamento de eosinófilos, e também atuam na melhora da integridade epitelial e função da barreira mucosa. Se sabe também que os pacientes que respondem ao tratamento com inibidor de bomba de próton, eles têm as características semelhantes aos pacientes com esofagite eosinofílica que não respondem a inibidor de bomba de próton. Então, atualmente se considera os pacientes respondedores a inibidores de bomba de próton como um subgrupo de pacientes com esofagite eosinofílica e não como antes, quando se respondia ao inibidor de bomba de próton, esses pacientes não eram considerados portadores de esofagite eosinofílica. A resposta ao IBP nessa revisão sistemática e meta-análise ocorre em aproximadamente 50% no quesito remissão histológica e em aproximadamente 60% no quesito remissão clínica. Uma outra modalidade de tratamento são os corticosteroides tópicos deglutidos. Então, existem esses fármacos, a fluticasona, a budesonida, que pode ser na forma líquida, suspensão viscosa
ou, atualmente, mais recentemente, em pastilha dispersível. Essa é uma revisão sistemática e meta-análise de estudos placebo-controlados do uso de corticosteroide na esofagite eosinofílica, então, que avaliou 5 estudos envolvendo mais de 170 pacientes, e esse estudo mostrou que os corticosteroides tópicos deglutidos são favoráveis em comparação com o placebo, tanto na remissão histológica completa quanto na remissão histológica parcial, assim como são favoráveis no sentido de induzir a remissão clínica, levar uma boa resposta clínica. Qual seria a formulação mais adequada para se administrar os corticosteroides deglutidos tópicos? Esse é um estudo interessante, já de 2012, quase 10 anos, que avaliou o uso da budesonida spray e a budesonida viscosa. O que se observa quando se utiliza a budesonida de spray é que muito do fármaco se dispersa e vai para a via respiratória ou se acumula na cavidade oral. Quando se usa a budesonida viscosa, o fármaco tende a ficar acumulado de uma forma mais efetiva no trato gastrointestinal, no esôfago e depois descendo para o estômago. Então, a budesonida viscosa tem um maior tempo de contato com a mucosa, como demonstrado pela cintilografia, e também esse grupo de pacientes que utilizou a budesonida viscosa tem uma menor quantidade de eosinófilos por campo de grande aumento quando comparado com os pacientes que usaram budesonida spray após 8 semanas de uso. Esse é um estudo sobre a utilização da suspensão oral da budesonida, é um estudo fase 3, que mostrou que a budesonida viscosa, em comparação com o placebo, leva a uma remissão histológica bastante significativa e também há uma melhora no score de disfagia. E um produto relativamente novo, já disponível em alguns países da Europa e recentemente aprovado pelo FDA, mostra que essas pastilhas dispersíveis de budesonida levam a remissão clínica histológica, remissão clínica, remissão histológica e remissão endoscópica. Então, se mostra que esse produto, esse fármaco, nessa formulação de pastilhas dispersíveis, é efetivo no tratamento da esofagite eosinofílica em adultos. E uma outra modalidade de tratamento é o tratamento dietético, que pode ser por dieta de exclusão ou de eliminação, ou dieta de restrição, existem várias modalidades de dieta de restrição, e o tratamento combinado, onde se usa a dieta de restrição, mais uma suplementação com fórmula hipoalergênica. Essa história do tratamento dietético na esofagite eosinofílica começou naquele estudo inicial desse grupo do Johns Hopkins, em que demonstrou que 10 pacientes que tinham aqueles sintomas de doença do refluxo, que eram refratários a tratamento clínico, respondiam ao tratamento com fórmula de aminoácidos, com queda do número de eosinófilos. E, ao se interromper o tratamento, todos recidivavam os sintomas. Então, esse foi um estudo inicial mostrando o papel do tratamento dietético na esofagite eosinofílica. Como era um tratamento bastante difícil de aplicar, já em 2006, esse grupo também nos Estados Unidos resolveu sugerir o uso de uma dieta de eliminação desses 6 alimentos mais alergênicos. E observou que esse grupo que fazia a dieta de eliminação dos 6 alimentos mais alergênicos apresentava uma redução significativa no número de eosinófilos e 74% dos pacientes tinham apresentado essa melhora, em comparação com o grupo que usou dieta elementar, em que 88% apresentaram essa melhora. Considerando-se a aderência, o custo e a palatabilidade, esse estudo chamou a atenção que uma dieta não tão restritiva quanto uma dieta elementar também seria efetiva no tratamento da esofagite eosinofílica. Então, comparando os tratamentos dietéticos, o tratamento com fórmula de aminoácidos, sem dúvida, é o mais eficaz. No entanto, a dieta empírica, não a dirigida através de exames de laboratório, mas essa dieta empírica de 6 alimentos,
também tem uma eficácia bastante interessante e deve-se pesar essa relação custo, risco, benefício e impacto na qualidade de vida. Então, quando se opta pelo tratamento dietético, pode-se usar um modelo top-down, em que se excluem os 6 alimentos e depois vai se introduzindo gradualmente um alimento por vez para se identificar o alimento que está desencadeando os sintomas, ou um modelo step-up, em que vão retirando alimentos, grupos, aos poucos, até observar-se a melhora clínica, endoscópica e histológica. Esse é um trabalho interessante de 2018, do grupo da Espanha, do Javier Molina Infante, que sugere o uso dessa dieta escalonada. Inicia-se com um tratamento da exclusão de 2 alimentos, em que a melhora é de aproximadamente 40%, tanto em adultos, crianças e no grupo total. Se esse paciente não responde, pode-se progredir para a restrição de 4 alimentos, onde se espera uma resposta de aproximadamente 60%. E caso esse paciente não responda, a dieta de 6 alimentos, em que a resposta é próximo dos 80%. E mais recentemente ainda, um artigo que está em vias de publicação, é interessante, ele mostra que a dieta de exclusão apenas da proteína do leite de vaca por 8 a 12 semanas leva a uma redução significativa na contagem máxima de eosinófilos por campo de grande aumento em pacientes em crianças e leva a melhora endoscópica e clínica em cerca de 60% dos pacientes, sendo essa melhora endoscópica completa em 24% e a melhora clínica completa em 29%. Esse estudo, então, sugere que essa pode ser uma boa estratégia inicial, sem um impacto muito maior de dietas mais restritivas, comprometendo a qualidade de vida do paciente. A dilatação endoscópica é útil se há estenose, principalmente aquelas estenoses fixas, especialmente quando há impactação alimentar, e deve ser feita preferencialmente após o tratamento clínico. No início do entendimento da esofagite eosinofílica, se entendia que o risco de perfuração na dilatação dos pacientes com esofagite eosinofílica era maior do que em outras estenoses, mas hoje se sabe que o risco é o mesmo de perfuração que ocorre em outras estenoses de esôfago. E, finalmente, o tratamento com biológicos. Vários biológicos já foram estudados para o tratamento da esofagite eosinofílica, mas o que está mais na fonte, na saída da linha de produção, é o dupilumab, que é um agente que vai atuar na produção da interleucina 4 e interleucina 13, e esse estudo, fase 2, em adultos com esofagite eosinofílica, do dupilumab em esofagite eosinofílica, mostra que esse produto é benéfico no sentido de reduzir a contagem de eosinófilos, melhorar os sintomas, melhorar os scores histológicos, tanto em grau quanto estágio, melhorar o score endoscópico e também melhorar a distensibilidade esofágica. E, finalmente, não se pode deixar de falar do prognóstico. A esofagite eosinofílica requer, aparentemente, um tratamento prolongado, muitos chamam de asma do esôfago, pode haver inflamação progressiva e estenose, não se sabe, possivelmente não há associação com risco de desenvolvimento de esôfago de Barrett ou progressão para outras formas de doenças eosinofílicas gastrointestinais. É importante estarmos atentos que o prognóstico está relacionado sobre o atraso ou a precocidade no diagnóstico. Quando o atraso no diagnóstico leva até 2 anos, a prevalência de estenose nesse estudo é de cerca de 17%. No atraso de diagnóstico de mais de 20 anos, a prevalência de estenose passa de 70%. Esse é um estudo interessante feito na Holanda, publicado em 2018, que revelou que o atraso no diagnóstico, o tempo para o diagnóstico, aumenta as características de fibrose em comparação com as características inflamatórias e também a demora para o diagnóstico aumenta os episódios de impactação alimentar e de ocorrência de estenose. Então, de uma forma geral, quando nós suspeitamos de esofagite eosinofílica, afastando outras causas de eosinofilia, se propõe essas 2 modalidades de tratamento farmacológico ou tratamento dietético. Do ponto de vista prático, quem vai ajudar a decidir a modalidade de tratamento é o paciente e os seus familiares. Qual é o tratamento que o paciente prefere diante dessa orientação? Então, do ponto
de vista prático, uma recomendação seria: aquele paciente que tem sintomas de disfunção esofagiana, com mais de 15 eosinófilos por campo de grande aumento no esôfago, pode-se fazer 8 semanas de inibidor de bomba de próton, 1 mg por quilo por dose, 2 vezes ao dia. Se houver melhora clínica e histológica, pode-se manter o inibidor de bomba de próton, reduzindo-se a dose. E se não houver melhora, se discutir a opção pelo tratamento com corticosteroide deglutido ou dieta. Se um não responder, pode-se mudar a modalidade de tratamento. Em algumas situações, pode-se considerar combinar os tratamentos e fazer a reavaliação clínica endoscópica, eventualmente a cada 6 ou 12 meses. Para encerrar, essas modalidades virtuais realmente elas são cansativas para nós que estamos nessa hora do final do dia. Eu vou apresentar as conclusões. Nós sabemos que a esofagite eosinofílica é uma doença crônica e progressiva. A ausência de sintomas não significa ausência de inflamação. O diagnóstico e tratamento precoce são essenciais. Os inibidores de bomba de prótons, corticosteroides tópicos e as dietas são opções terapêuticas de primeira linha adequadas. A remissão espontânea é infrequente ou inexistente e a recidiva, quando se interrompe o tratamento, é extremamente comum. E os biológicos são promissores. Possivelmente o dupilumab é que está mais na ponta para ser utilizado. A biópsia do esôfago, em conclusão, é essencial para o diagnóstico, mas ainda há necessidade de muitas pesquisas para resolver questões não definidas, mas o importante é que nós tenhamos motivação para suspeitarmos o diagnóstico quando discutirmos as opções de terapia, tanto medicamentosa quanto dietética, aos endoscopistas a coletarem biópsia, mesmo quando não há alterações macroscópicas, e aos patologistas a analisarem detalhadamente a infiltração eosinofílica. E para encerrar, eu gostaria de deixar aqui uma receita de caipirinha para brindar a brilhante gestão do Reinaldo Pierre e a junta diretiva e para celebrar o êxito dessa nova gestão do José Espolidoro, do Rodrigo e toda essa nova junta diretiva que vai enfrentar os desafios nesses próximos anos. Agradeço muito a atenção de todos, muitas graças a todos por seu tempo e sua atenção. Muito obrigado, Mário. Eu já sabia que nós seríamos brindados com uma apresentação de altíssima qualidade, e haja visto que começamos a noite com 120 pessoas e continuamos com 120, então é uma alegria poder contar com todos desde o começo até agora. Eu vou abrir a hora para perguntas tanto para Mário quanto para nós outros sobre a dinâmica da sociedade. E me parece importante que se possa esclarecer tudo o que seja possível e, obviamente, ter Mário acá para esclarecer dúvidas que tenham sobre a esofagite eosinofílica. As perguntas estão em aberto. Podem abrir o microfone e fazer a pergunta. Deixa-me ver se em bate-papo tem perguntas. Tem uma pergunta aqui. Tem uma pergunta bastante interessante do José Vera, meu amigo Vera, sobre minha opinião sobre pacientes assintomáticos com mais de 15 eosinófilos, seguimento endoscópico, observação clínica. Por definição, a esofagite eosinofílica é uma enfermidade crônica imunomediada do esófago em pacientes com síntomas de disfunção esofagiana. Então, en el paciente asintomático, en que el hallazgo es incidental, propiamente yo pienso que es el paciente para observación clínica y si desarrolla síntomas, entender que se trata de esofagite eosinofílica. Un cuidado que hay que tener es que muchos pacientes que pensamos que son asintomáticos não são verdadeiramente asintomáticos. São os pacientes que, por exemplo, comem muito despacio, se quedam com a comida na boca por muito tempo, que têm que beber sempre a cada comida. Então, é muito difícil. Se eu tenho mais de 15 eosinófilos,
eosinófilos, yo pienso que es mejor investigar mejor la sintomatología del paciente. Silvia, estás con el micrófono abierto. ¿Quieres hablar? No, estaba sin micrófono. No. Felicitar a Mario porque me encantó su charla. Muy buena. Muchas gracias, Silvia. Hay una pregunta de Jorge Amil Dias, expert que participou de muitos consensos aqui, uma observação interessante sobre a situação em que há um paciente que já tem uma estenose, sobre usar o corticoide sistêmico antes de realizar a dilatação. Eu acho que essa é uma estratégia muito interessante que pode ser mais segura antes de fazer a dilatação. Nós temos alguns casos em que nós temos o paciente com estenose, um paciente que chegou lá com impactação alimentar e estenose. Nós biopsiamos e, enquanto aguardamos a biópsia, nós já usamos ou corticosteroide sistêmico ou, eventualmente, o próprio corticosteroide tópico. E alguns pacientes respondem à estenose tanto com um quanto com o outro, mas realmente vai diminuir a fibrose e a inflamação e pode, eventualmente, deixar a dilatação mais segura. Obrigado pela pergunta, Jorge. Se puder fazer um comentário adicional. Será um prazer. Publicamos, no âmbito da ESPGAN, do Grupo de Trabalho Europeu, publicamos uma série de 20 doentes com estenose esofágica e só 3 precisaram de dilatação mecânica, todos os outros responderam ao tratamento com corticoide sistémico. Portanto, julgo que vale a pena fazer um ensaio, porque essas estenoses são habitualmente inflamatórias e consegue reverter-se com um tratamento curto e sem efeitos laterais dos corticoides. Obrigado. Excelente. Não sei se eu posso aproveitar aqui uma pergunta muito interessante de Paul Harris, se há alguma evidência de que a esofagite eosinofílica em Latinoamérica tem um comportamento clínico diferente, dado uma maior prevalência de infecções intestinais. Bueno, puede ser muy interesante porque hay un estudio interesante sobre la microbiota del esófago y la esofagitis eosinofílica, así como las otras enfermedades alérgicas. No tengo la respuesta para esto, pero es una reflexión que certamente el estudio del microbioma del esófago en los pacientes en diferentes países y regiones pueda trazer una respuesta. Está aí já uma ideia, quem sabe, para o working group de transtornos eosinofílicos, ¿no? Mario, tú en la práctica clínica, ¿cuánto tiempo dejas a los niños con los corticoides? Olha, excelente, muchas gracias, Silvia. Lo tiempo que es necesario. Es problema, los niños con los corticoides tópicos deglutidos se quedan en corticoides tópicos deglutidos y intentamos bajar la dosis al mínimo que los mantenga asintomáticos y con buenas condiciones endoscópicas. Lo que pasa es que en los niños, mi experiencia, no veo muchos niños con esofagitis eosinofílica, pero cuando los he visto, uno les deja los corticoides y rápidamente, antes de 2-3 semanas, ya tienen una mejoría en la clínica. Pero no podemos estar haciendo endoscopía muy seguido. Entonces, ¿cuánto tiempo esperamos con el corticoide? A mí esa es siempre mi duda. ¿Cuándo vuelvo a hacer la endoscopía? ¿Cuándo? Porque la respuesta clínica en general es buena, es bastante buena. Y sobre todo si hemos dejado una fórmula de aminoácidos. Es más rápida aún. Cuando son más chiquititos, después no la toleran. Entonces, la pregunta siempre es, ¿cuándo suspendo el corticoide? ¿Cuándo hago la nueva endoscopía? ¿Cómo evalúo la respuesta histológica? Do ponto de vista prático, depende muito do acesso que nós temos aos serviços de endoscopia. Para nós temos uma certa facilidade de fazermos endoscopia. O que nós costumamos fazer, aquele paciente que está muito bem, assintomático, e que está com boas condições nutricionais, sem dificuldade para comer, eu faço acompanhamento clínico a cada 6 meses e endoscópico a cada ano
para identificar se há alguma manifestação precoce de fibrose. No paciente que está muito sintomático, a gente faz endoscopia mais cedo, eventualmente a cada 6 meses, ou sempre que pensarmos em ajustarmos doses ou mudar a modalidade de tratamento. Mas realmente não existe uma regra fixa, porque depende de cada paciente e também do acesso ao serviço de endoscopia, das condições que nós temos. Já quero aproveitar para agradecer e dizer que o Jorge colocou a referência aqui no chat de um artigo interessante sobre o papel dos esteroides nas estenoses em esofagite eosinofílica. Então, obrigado, Jorge, por deixar disponível, está aí ao lado. Mas eu entendi que a Silvia queria saber assim, se o paciente melhorou clinicamente, vamos manter o corticoide tópico por quanto tempo, né? A tendência é continuar usando, né? Não interromper o tratamento, né? Interromper o tratamento vai voltar. Os sintomas voltam, a inflamação volta. Neste momento, o que se sabe é que não é possível interromper o tratamento. E muitos pacientes que melhoram e interrompem sozinho, eles voltam dali a meses ou anos com impactação ou com estenose. Então, aí nesse momento, eu acredito que é muito cedo para ficar muito feliz com um resultado precoce do tratamento e já interromper. E tem uma pergunta da Natasha aqui, interessante, e a mim e ao Jorge, sobre a duração do corticosteroide sistêmico nesses casos de estenose. Nós usamos, assim, no curto prazo. Eu acho que esse é o cão do espoliador. Nós usamos no curto prazo, seria 10 a 14 dias. No trabalho Não sei se o Jorge consegue. No trabalho que publicamos e que eu coloquei aqui, foi usado durante cerca de 2 semanas. E comentando a questão de Sílvia, os doentes que entram em remissão com corticoterapia tópica não podem parar. Há um trabalho interessante de Alex Straumann, eu estava a procurá-lo, mas não o encontrei ainda, em adultos, que mostra que os adultos que param o tratamento ou que são não compliant com o tratamento têm recaídas e ficam mais sintomáticos. Portanto, há um curso, e também no grupo europeu, encontramos alguns doentes, mas um grupo muito pequeno que conseguiu parar o tratamento e teve uma remissão sustentada. A identificação de endotipos e de genética vai ajudar-nos a identificar subgrupos em que a perspectiva de poder controlar facilmente a doença e até manter a remissão sem tratamento ou só com dieta é diferente dos grupos que necessitam de tratamento mais agressivo, porque têm um risco maior de evoluir para uma doença fibroestenótica. Obrigado pelo comentário, Jorge. Importante. Mais alguma pergunta? ¿Algún comentario, alguna cuestión en relación a nuestros proyectos? Buenas noches, mi nombre es Claudia Lozada, les hablo desde Colombia. De antemano felicitarlos por la charla y por este espacio que nos brindan a nosotros como gastroenterólogos. En mi país y en el hospital donde yo trabajo sí tenemos frecuentemente esofagitis eosinofílica y le quería preguntar al doctor, en su experiencia, ¿qué tipo de IVP recomienda? Y en cuanto a fluticasona o budesonida, nosotros acá en Colombia no tenemos la fórmula viscosa, nosotros utilizamos la fórmula artesanal con Splenda, pero muchas veces no es tan fácil que el niño la consuma porque queda palativamente desagradable, entonces muchas veces tenemos que ponerla con menos cantidad de Splenda, menos sobres de Splenda o de sucralosa para que se pueda tomar. Entonces, mi pregunta es, ¿qué se prefiere? Si ustedes tienen la opción de tener budesonida, ¿cómo la preparan y qué IVP prefieren? Muchas gracias por tu pregunta. Depende de qué tiene disponible. Acá en Brasil, ¿qué hacemos? Nosotros teníamos fluticasona en polvo, pero no tenemos más. Ahora utilizamos budesonida preparada em uma farmácia de, como se chama, compounded budesonida, com goma xantana, que é e se queda uma budesonida viscosa. É o que preferimos neste momento porque temos disponível
y es muy fácil para administrar para los niños, que es como si tomasen, como si estuviesen comiendo una papa. Y para José Vera, la respuesta de Jorge Amir sobre el uso de corticoides de estenosis es por 2 semanas el tiempo. Melqui, ¿puede hacer la pregunta? Boa noite. Parabéns, Mario, por su aula, fabuloso. Quería compartir un caso que tengo de una paciente de 14 años que me enviaron a mi centro para estudios de pseudoobstrucción intestinal. Precisamente el doctor José Fernando y Claudia Sánchez de Bogotá. Y encontramos que tenía panenteritis o eosinofílica, es decir, encontramos eosinófilos en el esófago, en gran cantidad en esófago, estómago, y en duodeno y en colon. Paradójicamente no tenía eosinofilia periférica y encontramos otras manifestaciones en piel. Tenía hipersensibilidad, prurito, incluso dolor con el contacto con el agua, y encontramos con los dermatólogos eosinofilia en la piel. Tratamos con todas las escalas terapéuticas que hay, todos los niveles terapéuticos, y finalmente lo único que encontramos respuesta fue al dupilumab. Quisiera saber cuál es tu experiencia con biológicos en esofagitis eosinofílica, doctor Mario. Muchas gracias, Berg. Sí, para discutir este caso, creo que tenemos que tener 2 semanas más o menos para estudiar. Es un reto, un verdadero reto. Pero yo no tengo experiencia con biológicos en esofagitis eosinofílica. Todavía no es aprobado para utilizar en esofagitis eosinofílica en Brasil. Entonces, creo que en otros países todavía en utilización en pesquisa, en estudios y compassionate use, como se dice en situaciones como tu paciente, pero yo no tengo experiencia. ¿Alguien tiene experiencia con biológicos, con esofagitis? Tampoco. Finalmente, entonces, logramos control de la eosinofilia y ha sido un proceso muy difícil reintroducirle los alimentos. Estamos como si fuera un bebé con alimentación complementaria, introduciendo muy pocos alimentos poco a poco y haciendo monitorías de endoscopias cada 2 meses a esa paciente, pero ha sido un reto, como tú dices. Muchas gracias por la pregunta y por compartir. ¿Más alguna manifestación? Estamos con el tiempo más adelantado que gostaríamos, mas me parece que fue de mucho buen provecho. Continuamos con más de 100 personas conectadas con nosotros. En este momento me parece oportuno agradecer a todos que estuvieron presentes acá, agradecer a Mario por la excelente presentación, agradecer a toda la directiva que ha trabajado intensamente para lo que pretendemos hacer con la sociedad. Agradecer a Edgar por el trabajo que está haciendo para el Congreso. En suma, muchas gracias a todos. Así pienso que podamos encerrar la reunión. En breve vamos a empezar el trabajo de Working Group. Vamos a ver, me parece que el Working Group de Nutrición va a ser el primero para abril, pero ainda necesita una confirmación.